Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. São exatamente 10 horas e 20 minutos. Inclusive estou um pouco atrasado, foi marcado o horário, daí tive algumas correrias aí, daí não deu tempo, né? Mas vamos dar continuidade com o nosso segundo episódio do Apocalipse 14. Nós vamos fazer 3 episódios, então nós vamos falar o segundo episódio, né? E amanhã eu quero falar sobre o galardão dos salvos e também sobre a foice, né? E o grande largar da ira de Deus. Então nós vamos falar aqui um anjo sobre como está na minha Bíblia aqui, sobre os 3 anjos que proclamam o juízo de Deus, né? Onde a gente vai ver um anjo que prega o evangelho, nós vamos abordar o assunto e falar uma coisa rápida sobre a Babilônia que cairá, porque a gente vai abordar esse assunto mais profundamente no capítulo 15 ao 16, né, do Apocalipse, e falar sobre um pouco da paciência dos santos, certo? Então vamos para o Apocalipse 14, do segundo episódio do Apocalipse 14, nos versículos 6 e 7. Vou ler por etapa, aí nós vamos abordar o estudo e a pregação em cima sobre o estudo, ok? Aí nós vamos ver o que tem para o dia de hoje. Lembrando você, meu amigo, minha amiga, que o Apocalipse que eu estou dando aqui, o estudo do Apocalipse, é algo que vai acontecer futuramente. Então qual é o meu objetivo desse evangelho? Aí eu falo algo que está para acontecer futuramente, que já está na Bíblia, ok? Mas trazendo para os dias de hoje o que reflete no futuro com o dia de hoje. Que se a gente olhar, por exemplo, se a gente observar alguns selos lá do início, se a gente observar no dia de hoje, até parece que alguns selos já foram abertos. Porém, nada ainda foi aberto. Então, tudo isso que nós vamos abordar aqui é após o arrebatamento da igreja. Primeiro a igreja será arrebatada para depois ter os 7 anos, né, da grande tribulação. Alguns teólogos das grandes teologias aí, eles defendem que a igreja irá passar pela grande tribulação. Aí eles apontam na Bíblia totalmente desconcertante, né? E às vezes se diz que é arriscado dizer que vai passar, como é arriscado dizer que não vai passar. Eu prefiro dizer que a igreja não irá passar pela grande tribulação. Ela será arrebatada, ok? Mas é claro, eu falo isso porque eu sei que eu não vou chegar até lá. Porque a gente não sabe da nossa vida no dia de hoje. Você não sabe. A gente vai falar de um apocalipse futuro. Mas quem garante que ainda você chegará a esse apocalipse? Porque afinal de contas você nem sabe da sua vida daqui a pouco. Então o fim da nossa vida, conforme a gente vai vivendo, né? Então ela pode se encerrar hoje, ou amanhã, ou depois. Não se sabe. Então muita gente hoje está morrendo antes do Senhor Jesus voltar. Muitos cristãos estão morrendo antes mesmo da igreja ser chamada para o arrebatamento. Então você veja que tudo vai no decorrer do tempo. Só Deus sabe o tempo, só Deus sabe quando que Jesus irá voltar. Ok? Então vamos lá então para o segundo episódio do Apocalipse 14. Vamos ler o versículo 6 ao 7, né? Então João, ele diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A palavra evangelho significa boas notícias, ou boas novas. No contexto bíblico, consiste do plano de salvação que o Deus Pai realizou por meio do seu Filho, dando a todos a chance de passar a eternidade com Ele, em vez de perecer para sempre no lago de fogo. Então, o evangelho é boas notícias
ou boas novas. Quando nós chegamos e falamos assim, nós vamos pregar o Evangelho, é porque a gente está trazendo, através do Espírito Santo, boas novas, boas notícias para as pessoas, para o povo. E muitas das vezes, a maioria das pregações, a gente tem falado mais sobre salvação. A salvação da sua alma. Então esse anjo, ele prega, vai lá no futuro Apocalipse, ele ainda vai vir pregar. Veja que a gente já falamos sobre as duas testemunhas, né? Que é Elias e Moisés, que também vão dar testemunho do Senhor Jesus, porque já falavam dele, do Messias, lá mesmo no Antigo Testamento, então eles vão dar testemunho. Falamos dos 144 mil selados lá de Israel, que são os judeus, que também vão sair evangelizar. E agora, os anjos que vão descer e vão evangelizar. Então, quer dizer, Deus, mesmo durante a grande tribulação, mesmo durante a abertura dos selos, do juízo e tudo mais, então, à medida que vai restando daquela população, ainda assim Deus está dando chance para eles se arrependerem. E aí os anjos vêm. Praticamente é a última chance aqui, pessoal. Com os anjos vindo já pregar o Evangelho, é a última chance. Então veja que o Evangelho, pessoal, ele é assim. As pessoas que é usado pelo Espírito Santo, ele vem e prega o Evangelho. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer avisar que se você morrer desse jeito, você não vai ter salvação. Você pode ser a pessoa muito boa para o mundo, mas o problema é aonde está o seu coração. O problema é quem é o Senhor da tua alma. Para você ter uma ideia, você mesmo sabe quem é o Senhor da tua alma. É da forma da vida que você está vivendo hoje. Se você vive inteiramente somente para Cristo Jesus, então o Senhor da tua alma será o Senhor Jesus. Agora, se você vive da sua vida do jeito que você quer, do seu jeito, né? Da sua forma, prostituição, vive na base da ganância, tem ódio no coração e etc. Vive na base do pecado mesmo. Então, infelizmente, eu vou te dar essa má notícia. A sua alma, quem vai buscar será os anjos de Satanás, os próprios demônios. É eles que virão. Então, a tua alma ela só tem dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. Entendeu? Então vamos lá ainda, dando continuidade no nosso estudo aqui. Todo ser humano tem uma alma, além de um corpo físico e um espírito, que é o fôlego da vida, que mantém a trindade humana. Então, nós também temos a trindade humana, que é o corpo, alma e espírito. O corpo é isso aqui. Morreu, é enterrado, o corpo se torna o quê? Ao pó. Todo o espírito volta para Deus, porque é fôlego. Faz assim, ó. É fôlego. É o fôlego de Deus dentro de você. Agora, a alma já é diferente. Pra você ter uma ideia, o nosso corpo, ele tem um prazo de validade. A alma não. A alma ela é eterna. Ela não tem prazo de validade. A nossa alma, ela é imortal. Ela é imortal. Nós, seres humanos, somos mortais, mas a nossa alma é imortal, então ela não morre. Por isso que a importância de você entregar sua vida para Jesus. Porque você tem que entender o seguinte, não é você corpo, é você alma. Está compreendendo? É você alma. Esse corpo que você tem, esse corpo que eu tenho, é apenas emprestado. Não é seu. É onde habita a nossa alma. E é onde que é o corpo nosso, é o templo do Espírito Santo. Por isso que nós vemos aí pessoas, que é praticamente pessoas que estão possessas por espíritos malignos. Por quê? Porque o coração está tão sujo, tão magoado, tão destruído. Vive nas coisas do mundo. Aí, em vez de ter o Espírito de Deus dentro dela, tem um espírito maligno. E vai fazendo o quê?
sufocando a alma, matando aos poucos a alma. Por que tem muita gente, se falar de morte, ela se arrepia tudo? Porque a alma sabe que se a pessoa morrer, a alma vai para o inferno. Por que as pessoas têm medo de morrer? Porque ela não tem certeza da salvação. Todo cristão que entregou a vida para Jesus pode falar de morte, pode ameaçar de morte, ele não tem medo. Por que ele não tem medo? Porque ele sabe, o que vai atingir a ele é apenas o corpo, mas a alma já vai para o reino de Deus. Que é a melhor coisa é essa. A maior preciosa para Deus é a tua alma, meu amigo, minha amiga. E Satanás está louco para te levar para o inferno, porque a tua alma na mão de Satanás é como um troféu para ele. Estão compreendendo? Porque ele não quer que você vá num lugar aonde ele foi expulso e aonde ele jamais vai voltar, que é a eternidade, que é o reino de Deus. Amém, pessoal? Então, na morte, o corpo volta à terra e se torna o pó, como era originalmente, e o espírito volta a Deus. Mas, e a alma? Para onde vai? Em toda a Bíblia, Deus afirma de várias formas que a alma segue viva após a morte. Mas essa continuidade só pode acontecer de uma das duas formas. Então vamos ver. A alma sofrerá a segunda morte, que é a eternidade em tormentos e longe de Deus. Ou seja, ela vai sofrer a eternidade, a segunda morte, ela vai estar sofrendo. Não vai ter como voltar. Não tem como. Por isso, pessoal, eu vou sempre falar a mesma coisa. Se você morrer hoje, se acontecer alguma coisa hoje com você, e você morrer atribulado, com mágoa, com raiva, na base dos vícios, na idolatria, na prostituição, nas mentiras, não vai ter mais chance depois da tua morte. Não tem. A chance hoje de você ter uma vida com Jesus e ser salvo é quando você está vivo. Porque vai chegar no dia lá do juízo, você vai prestar conta da sua vida. Então não é Deus que vai mandar você para o inferno, e muito menos Deus vai mandar você para o céu. Quem decide é você. Se você quiser ir para o caminho errado, torto, então você mesmo que está indo para o inferno. E mesmo assim, você vai ter que prestar conta. Por que você está indo para o inferno? Você vai ter que prestar conta daquilo. Porque quem decide a sua vida é você. Mas eu não estou falando para você mudar de religião. Porque Deus não é Deus de religião. A pessoa que bate no peito e diz, eu tenho a minha religião, ela não conhece a Deus. E ela vai morrer e vai para o inferno com a religião. Porque no inferno mesmo, vai ter mais religiosos do que você possa imaginar. Porque Deus não é Deus de religião. Vamos lá para o segundo. A alma será recebida do reino de Deus para uma nova vida celestial. Sem dor, sem lágrima, sem sofrimento algum e sem morte. Então, ou seja, ou ela vai para o inferno, que é a morte eterna, ou ela vai para o reino de Deus. Viver no gozo do Senhor. A primeira má notícia é que todos que pecaram serão passíveis da segunda morte. E a segunda má notícia é que todos pecaram. Todos nós pecamos. E a humanidade está caminhando direto para o inferno. Não tem nenhum justo na terra. Nem bispo, nem pastor, nem obreiro, nem diácono, nenhum cristão. Ninguém, nem eu e nem você. Todos nós pecamos. Todos nós, como nascemos, nós já nascemos praticamente condenados ao inferno.
Por isso que Jesus, ele veio, foi crucificado para carregar sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Mas se você entrega a vida para ele, se arrepende dos seus pecados, mas se arrepender mesmo, não ter remorso, porque o arrependimento sincero e verdadeiro é assim, pessoal. Você não pratica mais. Esse é o arrependimento verdadeiro. Agora, é a mesma coisa, já viu aquele marido que trai a esposa? Ou vice-versa. Não é assim? Aí ela descobre, né? Foi traído, aí ele, ai, pelo amor de Deus, me perdoa, eu vou mudar e não sei o quê. Aí a pessoa vai lá dar mais uma chance. Tá bom, eu vou te perdoar. No primeiro tempo passa, mas no segundo ele pratica o quê? De novo a mesma traição. Mas por quê? Porque não houve o arrependimento do coração. Não houve. Então a humanidade está caminhando por causa disso. Muitos até querem se arrepender, pedem perdão, mas continua na mesma coisa. Continua pecando do mesmo jeito. Não quer abandonar. Não quer abandonar o vício, o pecado, não quer. Mas se for falar, dizer que vai para o inferno, aí a pessoa fica braba. Se a gente falar, ó, se continuar, vai para o inferno. Ah, você está julgando. Não, ninguém está julgando. A gente está mostrando dentro da palavra de Deus. Pregando o evangelho. Trazendo essas notícias. Dando um alerta para todo mundo. É aqui que entra a boa notícia do evangelho. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como único e Senhor e Salvador da sua alma, for batizado e viver essa crença na prática, até a morte, terá a vida eterna. Então, ou seja, quando você se batiza nas águas, o batismo nas águas é para a remissão dos pecados. Ah, eu fui batizado quando era criança, não valeu, não prestou. Entendeu? O batismo é justamente para aquela pessoa quando ele já começa a saber o que é certo e o que é errado. O que é falso, o que é verdadeiro. Então ele já entra no juízo, ele já entra já para a condenação. Então o que ele tem que fazer? Sepultar a velha criatura para se tornar uma nova criatura. A partir que a pessoa se batiza nas águas, se torna uma nova criatura, ela vai dar os seus primeiros passos rumo à salvação. E a partir dali, a sua vida vai mudar. Porque ela vai caminhar conforme a palavra de Deus. Não vai precisar ninguém chegar e dizer, abandona isso, tira aquilo, não. Será o quê? O próprio Espírito Santo vai ensinar. E se a pessoa realmente se arrependeu de seus pecados e realmente aceitou Jesus e foi para o batismo, então ela não terá dificuldade de mudar a sua vida, porque ela vai estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. Pessoal, eu era Raul Seixista, 33 anos de Raul Seixismo. Eu pratiquei bruxaria, pratiquei o satanismo, eu era cambone, vivia em cemitérios, fui usuário de tudo quanto é tipo de droga que você imaginar, eu já usei deles. A única droga foi injetar, esse eu não consegui, não queria, né? Foi na época do Renato Russo, quase que morreu na época, né? De AIDS, por causa dessas coisas aradas. É uma história meio longa. Mas, só para você ter uma ideia, eu tinha camisetas do Raul, eu tinha a coletânea inteira do Raul das músicas, fita original, eu tinha um monte de coisa. A única coisa que eu tenho que ficou foi porque eu fiz essa tatuagem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Então, essa tatuagem é o símbolo da sociedade alternativa. Mas o que eu quero dizer? Quando eu me converti,
Ninguém chegou e falou, ah, tira isso, ah, tira aquilo, ah, não, não foi. Eu simplesmente me arrependi dos meus pecados, me batizei nas águas e resolvi andar, seguir o Senhor Jesus. E a partir daquele dia, minha vida começou a mudar. Eu comecei a ser direcionado pelo Espírito Santo. Ainda assim, estava escutando algumas músicas do Raul, só que eu fui diminuindo aos poucos. Olha só como é que é. Eu fui dando entrada o quê? Para hinos, músicas evangélicas, músicas espirituais. Aí, de repente, um tempo depois, eu comecei a mudar as músicas do Raul. Eu comecei a selecionar quais seriam as melhores, que eram boas para escutar. Aí foi indo. De repente, fui banindo as músicas. Aos poucos. Rock and roll nem se fala. Eu era um fanzaço também do Nazaré. Na verdade, eu fui da família. Eu fui da família que mais trouxe o rock and roll para dentro da minha casa. Fui eu. Então, eu era assim. Aí eu tinha as camisetas do Raul. As camisetas do Raul eu tinha de monte. A maioria eu mesmo mandei fazer, com o meu nome e tal. Hoje você vê em Gerdau Toyomasu, que é o meu nome mesmo, Diácono. Antes eu tinha o Facebook, perdi ele, era Gerdau Maluco Beleza, Raul Seixista. Eu comecei a obedecer, ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estava ainda usando as camisetas do Raul, só que quando eu colocava, eu já não estava me sentindo bem. Veja como é que é. Eu não estava me sentindo bem. Então eu fui tirando aos poucos. Aí eu olhava, eu tinha um monte de calendário de anos que a gente tinha aí também um fã-clube chamado AGARC, né, da Geração Alternativa Rock Club, que foi fundada na época, um ano depois da morte do Raul. Então, eu tinha os calendários, tinha um monte de coisa deles. Então, eu estava tudo pendurado, tudo bonitinho. Então, eu olhava e ficava me incomodando. O que eu faço? Arranquei fora. Tinha umas camisetas também de rock, de outras bandas, Jenny Joplin, Nazaré, AC/DC, quer dizer, eu tinha Sepultura. Então, ficou ali no meu guarda-roupa bonitinho, guardadinho, dobradinho, mas estava me incomodando. O que eu fiz? Tirei. Peguei tudo, juntei tudo. Caiu a transmissão aí, pessoal. Então, voltando ao raciocínio. Eu juntei e queimei tudo. Eu estava vivendo uma nova... Então o próprio Espírito Santo foi tirando isso de mim. Eu não tinha mais vontade de usar maconha, cheirar cocaína. Quer dizer, tudo isso foi o quê? Banido. Não falo mais palavrão, porque eu queria que a minha boca fosse diferente. E hoje eu uso ela para abençoar, proclamar o Evangelho, evangelizar e falar de Jesus. Quer dizer, tudo foi mudado. Então, é um pouco do meu testemunho para mostrar para você que não é uma religião que muda a pessoa. O que muda a pessoa é quando ela entrega a vida para Jesus, quando ela deixa o Espírito Santo entrar, quando ela fala, eis-me aqui, aí pronto. Quando ela entrega a vida para Jesus, quando ela fala assim, Senhor, o Senhor é o meu dono, eu sou tua propriedade. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu já não sou eu mais dono de minha vida. Aí pronto, fica tudo na mão de Deus. E aí Ele vai te preparando e vai te ensinando. E no decorrer, caminhando, vai aprendendo a amar, aprendendo a olhar com os olhos bons. Quer dizer, tudo muda. Pensamentos, o seu jeito, sua vida, tudo muda. Tudo muda, porque é o próprio Espírito Santo que vai te modelar. Porque você é um vaso, meu amigo. Nós somos um vaso. E Deus é o nosso oleiro. Sabe aquele vaso? Já viu como que é o oleiro fazendo o vaso? Então, aí ele vai mudando o vaso, de repente estraga. Aí o que ele vai lá e vai tirando. Tira uma pedrinha aqui, uma sujeirinha ali e vai arrumando o vaso. É isso que nós somos na mão de Deus. Um vaso na mão dele. Então esse anjo, ele pregou o Evangelho.
E hoje, nós estamos levando o evangelho até vocês. E hoje, nós estamos pregando o evangelho para vocês. Porque se você morrer e no dia do juízo, tudo isso vai ser passado. De repente, você que está me assistindo, de repente eu não sou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que já falou de Jesus para você. E aí? E se for tua última chance agora? Se de repente eu sou a última pessoa que está falando de Jesus para você, é a tua última chance. Muita gente já falou, já foi 1, 2, 3, 4 e nada. De repente, aparece eu na tua frente, numa transmissão ao vivo, falando de Jesus para você entregar a vida para Ele. De repente é a tua última chance. E aí? Vai ter desculpa depois no dia do juízo? Não vai ter desculpa. Se você está recebendo essa boa notícia hoje e não decidir crer na prática, saiba que se morrer sem essa decisão, não terá chance de salvação. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 20, Jesus disse bem assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, a sua vida você preparou para quem? Para quem você está preparando a tua alma? Para a morte eterna ou para a vida eterna? Porque se for para a vida eterna, tem que ser o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Ela. Se for alguma coisa que não tem nada escrito aqui, cuidado. É engano, é profecia falsa, porque isso vai ter muitos por aí. Então é loucura desprezar a salvação. É loucura achar que há tempo de se arrepender e de se entregar no futuro próximo. Talvez você não passe desta noite. Então, no período da grande tribulação, quando não houver mais ninguém para pregar o evangelho, pois todos os convertidos, incluindo os selados de Israel, já terão sido arrebatados ou mortos. Os anjos, que não podem ser tocados pelo anticristo, o pregarão. Então eles vão vir, durante a grande tribulação, irão pregar o evangelho ainda. Quer dizer, levar mais chance para a pessoa. A mensagem que eles divulgarão é que as pessoas temam a Deus, deem a Ele glória e o adorem, pois é chegado o seu juízo sobre todo o mal. Assim, todas as nações, tribos, línguas serão obrigados a ouvir a sua mensagem. Certamente, o inferno ficará enfurecido como nunca, pois a palavra de Deus jamais pode ser algemada. E mesmo assim, com os anjos pregando o evangelho como testemunho contra elas, as pessoas, na sua maioria, permanecerão incrédulas. Quão dura será a incredulidade na grande tribulação, até nos dias de hoje. As pessoas, elas permanecem incrédulas. De dentro da igreja também. Mesmo dentro da igreja tem gente que está incrédula ainda. Ah, será isso mesmo? Ah, duvido. Ah, a Bíblia foi escrita pelos homens. Não, não é bem assim não. Deus é amor. Não, não vamos dar liga para esses crentalhadas não. Esses Bíblia aí não. Pare. Cuidado. Cuidado. É um alerta que eu estou te dando, meu amigo, minha amiga. O fim dos tempos já está aí. Jesus está voltando. E mesmo com toda a incredulidade que vemos hoje no mundo, ainda há pessoas abertas, sedentas e esperando apenas que alguém lhe apresente o Senhor Jesus. Devemos aproveitar a oportunidade de pregar o evangelho enquanto há tempo para essas pessoas. Se você é um salvo, um seguidor do Senhor Jesus, não se limite a guardar isso para você. Vá além. Torne-se um discípulo. Não há honra maior do que poder servir ao Senhor Jesus e anunciar a sua salvação. Então essa
é a minha maior alegria. Hoje é pregar o Evangelho. Para quem antes estava pregando a sociedade alternativa, porque eu estava realmente pregando a sociedade alternativa, ensinando como é a sociedade alternativa nos dias de hoje. Hoje eu estou o quê? Pregando o Evangelho de um Cristo que me libertou da depressão, de um Cristo que me libertou das drogas, de um Cristo que me tirou o desejo de suicídio, porque já tentei 3 vezes, de um Cristo que enxugou todas as minhas lágrimas, de um Cristo que me curou, transformou minha vida. Então hoje é com a maior alegria que eu anuncio o Evangelho para você, meu amigo, minha amiga. No Apocalipse 14, versículo 8, diz bem assim: E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação, ou seja, da sua própria prostituição. Seguindo do primeiro anjo que anunciou as boas notícias do Evangelho, agora esse segundo e o terceiro anjos anunciam as más notícias para os que rejeitaram a salvação. A primeira má notícia é para a Babilônia, que é o sistema político-econômico ligado à religião. Então, cuidado com a religião. Cuidado com a religião. A Babilônia, praticamente nos termos de hoje, praticamente a principal religião do mundo e do país. Ela é considerada Babilônia, porque ela está envolvida no sistema político, econômico e político. E essa Babilônia, ela vai cair. Babilônia significa o cristianismo social. Quer dizer, elas mostram o cristianismo social. É aquele cristão que se dizem cristão, né? Que se dizem cristão que pode tudo. O cristão pode roubar, fumar, beber, se prostituir, mentir, praguejar, amaldiçoar, matar, né? É esse cristão social. É o cristão social que quer falar de um Deus, mas serve a outros deuses. Que dá toda a sua vida para a imagem de escultura. É um cristão, entre aspas, né? Que o Brasil está cheio de cristão aí. Está cheio de cristão. Se você for lá no presídio lá, vai estar lá cristão lá preso lá. Por quê? Porque matou, roubou, estuprou, violentou, mas ele é cristão, né? Tem gente que diz assim: ah, eu sou católico, mas não sou praticante. Ah, eu já fui batizado numa igreja de crente, mas eu não vou. Quer dizer, tudo cristão de fachada. Cristão de fachada, cristão só de nome. Porque, na verdade, cristão significa seguir a Cristo. E essas pessoas não querem seguir a Cristo. Elas querem seguir o seu papa, o seu padre, o seu pastor, o fulano, o cicrano, mas Jesus eles não querem seguir. Porque sabe que para seguir Jesus vai ter que abrir mão da sua vida. Abrir mão do seu próprio eu. Abrir mão das tuas vontades, da sua cervejinha, das suas coisinhas, abrir mão de tudo. Então o sistema da Babilônia, ela está em pleno funcionamento e é diabolicamente arquitetado sobre os princípios e regras que interessam aos seus objetivos. Então, por isso que nós faremos do falso profeta, que vai surgir, vai trazer o comunismo, vai juntar todas as religiões para se tornar uma só. O anjo anunciou o fim desse sistema maligno. É uma profecia que se cumprirá nos capítulos 16, eu tinha falado 15, 16, não. Ele vai se cumprir nos capítulos 16 até o capítulo 18, que a gente vai abranger lá na frente desse mesmo livro do Apocalipse. Então, aí a gente vai falar mais profundamente sobre a Babilônia
e o que significa e como age nos dias atuais. Então isso nós vamos abranger mais. Porque se eu falar agora, né, quando chegar no capítulo 16, 17, 18, aí eu não vou ter o que falar, né? Então a gente vai por etapa, né, conforme na descrição aqui da minha Bíblia, pode até observar. Vou até mostrar aqui para você o 16, ó, já tem até anotado, já fiz um estudo nele, né, ó, já fiz o estudo nele, tá até de amarelo aqui pintado, né, e a gente estuda, leia, pede a direção, o Espírito Santo dá, e a pregação vai saindo. Então vamos para o Apocalipse 14, 9 e 12. E seguiu o terceiro anjo, vamos lá, o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Quer dizer, essas pessoas que receberam a marca da besta, que se tornaram propriedades do anticristo, então elas vão sofrer esse dano. Não haverá mais perdão, não haverá mais arrependimento, porque elas já marcaram, já foram marcados, selados, na verdade, pela besta, pelo diabo, pelo Satanás. E aí, obviamente, vai para a condenação eterna mesmo, que é a morte eterna. E a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse anjo anuncia ao mundo que todos que aceitarem o sinal e o sistema da besta sofrerão eternamente, sem descanso ou alívio. Imagine, eternamente sofrendo. Há um contraste tremendo entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores da besta. Os salvos descansarão de seus trabalhos e lutas, e reinarão com seu Jesus para sempre. Os adoradores da besta terão um breve reinado de 3 anos e meio, servindo ao anticristo, mas sofrerão pelo resto da eternidade. É por isso que a paciência dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus é exaltada. Ela será devidamente recompensada, como disse o nosso Senhor: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Isso você encontra no Lucas 21, 19. Então, a paciência dos santos. Esse santo aqui, pessoal, quando você ouvir falar santo na Bíblia, não é o santinho que se carrega na carteira, pendurado no pescoço, pendurado aí no teto, pendurado aí em qualquer lugar. Não. Os santos significa pessoas que se afastaram do mundo para o que? Servir a Deus. Santo significa separado. Por isso que o maior santo de todos os santos é o Senhor Jesus. Por isso que ele é considerado como santidade ao Senhor, porque é separado do pecado. A partir do momento que o homem vive no pecado, então não é Deus que separa, que vira as costas para o ser humano. Muito pelo contrário, é o pecado na vida da pessoa que separa o homem de Deus, porque Deus é santo, separado do mundo, separado do pecado. E quando você se converte, entregue vida para Jesus, você se torna esse santo também. Por quê? Porque você sai do mundo, você abandona o pecado, você se torna separado para Deus. E ali, Deus pode te usar, ser obreiro, diácono, pastor. Em alguma coisa, você vai ser separado para Deus, para Ele te usar. Então, esse é santo. Não o santinho do pau oco, não o santinho da grande religião, da grande Babilônia, não. O santo é separado.
Por isso que, se você é dessas religião, eu vou te dar uma má notícia de novo. Se é de família, do tempo de tataravó, então, desde aquele tempo, vocês foram enganados. A verdadeira de tudo está aqui nas Sagradas Escrituras. E eles não mostram as Sagradas Escrituras. Ele já te tem um folhetinho prontinho para você. Porque se ele abrir a Bíblia, primeiro já vai abrir já de frente, condenando as idolatrias, abominando as idolatrias. Aí se ele abrir certinho a Bíblia, já vai mostrar que batismo não é para criança, é para pessoas, homens e mulheres, de juízo. Porque já sabe discernir o que é certo e errado. Então, se cair no livro de Gálatas, então, eles mesmos serão condenados pelo tudo que mostra. Então, cuidado, porque você pode estar sendo enganado. Estão compreendendo, pessoal? Você pode estar sendo enganado. Deu uma falha aqui no meu negócio aqui. A palavra paciência aparece 7 vezes no Apocalipse. Carrega o significado de perseverar, permanecer, suportar, resistir em relação às coisas ou circunstâncias. É uma paciência associada à esperança e se refere à qualidade de caráter de quem não permite se render às circunstâncias ou sucumbir às tribulações. Ela é o oposto da ansiedade. Os que possuem essa fé perseverante são constantes para com Deus. Eles estão resolvidos em suas mentes por uma certeza de que vencerão no final. É esse tipo de fé que salva. Uma fé muito superior à que conquista apenas bênção e benefícios físicos e materiais. Infelizmente, são poucos os que possuem essa fé. A fé não é uma de cura, transformação, é a fé da paciência. Paciência. O homem que entregou a vida para Jesus, a pessoa que entregou, ele tem paciência. Não estamos falando da paciência do homem. Haja paciência. Não, é a paciência dos santos, é a paciência da vinda de Jesus. Aí ele sofre tribulação por causa do Evangelho, é xingado por causa do Evangelho, é perseguido por causa do Evangelho. Então ele tem paciência, aí alimenta o que? A esperança. Por isso que lá no Romanos, no capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz bem assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pensa, se gloriar nas tribulações. Dá graças a Deus por ser perseguido. Graças te dou a Deus por me xingarem de crentão de Bíblia. Por me xingar de um monte de coisa só porque eu sirvo a Jesus. Porque significa que eu estou no caminho certo. A partir que o mundo bater palma para nós, aí a gente vai dizer, opa, alguma coisa está errada. Certamente eu estou também desagradando ao meu Deus. Porque quando você agrada a Deus, você vive na presença de Deus, só para agradar a Ele, o mundo é contra você. Quando você abre a Bíblia e fala da verdade, os que não gostam de ouvir a verdade, vai contra você. Quer te desmoralizar, quer acabar com a tua vida. Mas você é paciente, longânimo. E isso é fruto do quê? Do Espírito Santo. Então, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. Então, a gente vai adquirindo mais experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aproveite as suas tribulações para desenvolver a paciência que ganhará a sua alma.
Graças a Deus. Então, pessoal, veja que a vida é essa. Você tem que entregar a vida para Jesus, para você não cair nesse juízo de Deus, que mais para frente a gente vai falar. Enquanto você está vivo, há chance de se arrepender. Enquanto você está vivo, há chance de em vida você conquistar a salvação. Entregue sua vida para Jesus. Aproveita amanhã, que é domingo. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Faz uma experiência. Faz uma experiência. Você que nunca foi na igreja, ou vai em outra, que é de uma religião, faz uma experiência. Vai numa igreja mais próxima da sua casa. Uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que está abrindo a Bíblia para você. Não uma igreja que mostra papelzinho. Uma igreja que quando você chegar lá na igreja, você já dá uma olhada no púlpito lá em cima, se tem uma Bíblia lá exposta. Geralmente o pastor não deixa, geralmente ele já sobe com a sua Bíblia no púlpito. Mas quando ele subir no púlpito, veja se ele já vai abrir a Bíblia. E tudo que ele falar, ele vai ler através da Bíblia. Leve a tua Bíblia também. Faz uma experiência. E você? De repente você é uma pessoa que já foi até pastor. Se afastou. Era obreiro, se afastou. Era membro de alguma coisa, também se afastou. Por que se afastou, meu amigo, minha amiga? Volte para a casa do Pai, filho pródigo, filha pródiga. Retorne à casa de Deus. Volte a servir a Ele. Porque Jesus está voltando. Se você ainda está vivo, é porque você está tendo chance. A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos devorar. Querendo nos devorar. Você tem que voltar às suas práticas espirituais, ser uma pessoa espiritual. Entregue sua vida para Jesus. Se você que é morador da cidade de Campo Largo, então eu faço um convite especial para você na igreja onde eu sou diácono. A minha igreja se chama Embaixadores do Reino de Cristo. Inclusive, se você quiser, você pode procurar no Facebook, Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, né? Aí mesmo na minha página, você pode dar uma aí verificada, aí mesmo na minha página do Facebook, você pode ficar à vontade, você vai achar até uma transmissão ao vivo feita de dentro da igreja. Assista uma transmissão da igreja, nossa, uma que nós fizemos sexta-feira, por exemplo. Então você vai ver que ali o pastor abre a Bíblia e vai ensinando. Aí eu convido você, se você que é de Campo Largo, a nossa igreja fica aqui de frente à creche Marinha, aqui no centro, na rua 15 de novembro, número 2958. Nós teremos reuniões amanhã no domingo, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Aí dia de semana nós temos uma na terça e uma na sexta-feira, às 9 da manhã e daí na terça e sexta também, às 7h30. Então eu convido você, para você ter uma experiência. Eu vou estar lá na porta, eu vou estar lá medindo a temperatura das pessoas. Vai com máscara, a gente está lá, tem tudo separadinho. Estamos seguindo as regras da saúde aí, por conta do coronavírus. Vai lá, me procure. Se quiser saber mais, me procure. Depois também te apresento ao pastor. Mas é a melhor coisa que você vai fazer. Faça como Davi. Davi chegou e disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, rei Davi, falou isso. Porque quando você vai na casa de Deus, você vai para adorar, conversar, falar com Ele. Você vai ouvir o Evangelho, você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai aprender mais a respeito de Deus. E ali o Espírito Santo vai falar com você. Faz essa experiência em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Fique até o final e ouça essa canção para Deus abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.